Amados e amadas, eu quero compartilhar com vocês, na verdade, iniciar umas reflexões sobre a oração do Pai Nosso. Estamos vivendo um tempo realmente que somos encorajados ainda mais a nos dedicarmos à oração. A própria palavra de Deus nos diz a fazer, nos chama a fazer isso. Então eu quero compartilhar com vocês, começar, como eu já disse, compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a oração do Pai Nosso. A oração Pai Nosso pode ser decorada rapidamente, mas o coração demora para aprendê-la. Diz o teólogo Frederick Maurice. Uma outra palavra sobre a oração vem de John Bunyan, que diz o seguinte: quando orar, é preferível que seja com o coração, mesmo que seja sem palavras, do que com palavras sem o coração. E A.B. Simpson, nos diz assim: não podemos pedir em nome de Jesus aquilo que o próprio Jesus não pediria se estivesse orando em nosso lugar. Todo estudo bíblico e toda disciplina teológica esbarram no fato de que existe um elemento de mistério que nos diz respeito a Deus e a sua maneira de lidar com o homem. Um mistério que reside na pessoa de Deus, um ser insondável e incompreensível. A própria Bíblia afirma essa verdade. Por isso, nosso estudo da palavra é uma análise da revelação que Deus escolheu fazer de si mesmo. Ele foi condescendente conosco, fazendo-se conhecido naquilo que fosse possível ser compreendido por nós, seres humanos. Ele se revelou pela natureza, pela a sua atuação direta na história, pelo registro dessa atuação nas Escrituras Sagradas e, finalmente, por seu próprio Filho, o Deus encarnado, Jesus Cristo, cuja vida, mensagem e obra também são conhecidas por intermédio do registro escrito que nos chegou pela pregação das boas novas do Evangelho. Tudo que conhecemos ou podemos conhecer de Deus vem pelas afirmações claras das Escrituras ou pela interpretação das nossas experiências com Ele à luz das Escrituras. Há muitas coisas que a Bíblia não nos diz a respeito do Criador. Isso é uma verdade necessária, uma vez que, se Deus é infinito, qualquer revelação completa dele teria de ser também. Mas sua revelação não foi infinita, foi limitada, para que uma criação limitada pudesse recebê-la. Em outras palavras, ele nos fala de si mesmo nos termos e na medida em que somos capazes de compreendê-lo. Mas ele é muito mais do que nós sequer poderíamos imaginar. Por isso mesmo, as Escrituras, ao mesmo tempo em que nos iluminam e nos mostram o caminho, também nos frustram. Não dizem tudo o que a curiosidade humana poderia buscar entender. As suas veredas são para nós paradoxais. Sua revelação declara, mostra e proclama, mas não explica tudo. Talvez por isso a própria igreja primitiva tenha demorado 325 anos para entender, ou pelo menos chegar a uma fórmula aceitável que explicasse a natureza de Jesus. Sim, foram necessários 325 anos para haver uma unanimidade na igreja ao afirmar que Jesus foi e é homem e Deus. Sem que sua humanidade fosse mais do que humana, ou que sua divindade fosse menos que divina.
As duas naturezas foram achadas numa só pessoa. Como explicar esse mistério? É o mesmo que ocorre com o mistério da Santíssima Trindade, que até é pronunciável. Podemos falar, Deus é triuno, Deus é trino, mas não é compreensível. 3 pessoas numa só natureza. Entendo a expressão, mas a minha mente não consegue compreender a realidade, a profundidade, a dimensão dessa expressão. A própria eternidade é incompreensível. Pelo menos em uma parte dela é inimaginável. Você consegue imaginar a eternidade? Talvez nós consigamos imaginar a continuidade de algo para sempre, mas a eternidade, não haver começo, não haver fim. A imaginação pode até entender que o passado e o futuro de Deus não têm limites, mas o fato de ele sempre ter existido, desde antes do início, é algo que a mente humana só pode apreender com muitas limitações. Toda especulação sobre a pessoa de Deus e até sobre os seus caminhos, portanto, é fadada ao fracasso. Não há como fechar uma equação se um dos elementos dessa equação é incompreensível. Não há como entender que Jesus é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo, se o homem não havia pecado ainda. Não há como entender que Deus escolhe a quem salvar e, ao mesmo tempo, culpa quem o rejeita. Há um mistério no seio de cada verdade que achamos nas Escrituras. Creio que a oração seja um desses mistérios. O que acontece quando oramos? Por que devemos orar? Para que serve a oração? Por que Deus atende a certas súplicas enquanto parece ignorar outras? Afinal, estamos falando com quem sabe exatamente o que vamos dizer antes que a palavra sequer chegue à nossa boca. Estamos falando com alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos. O que se pode dizer a alguém quando ele sabe tudo o que há no seu íntimo, no seu passado, no seu futuro, seus anseios mais escondidos? Em resumo, o que constitui o falar com Deus? O que constitui o falar com Deus? Nós vamos ficar por aqui hoje. Depois eu darei continuidade a essa reflexão. Não é minha, não é própria minha. Eu estou lendo aqui partes do livro de Walter McAllister, o Pai Nosso, desvendando a mais importante oração da história do cristianismo. Me fez refletir sobre muita coisa sobre a oração e abençoou a minha vida de uma maneira muito boa. Então eu vou compartilhar com vocês estas reflexões, e sempre como eu falo com vocês, sempre como eu digo a vocês, filtrem, avaliem tudo, ouçam tudo, verifiquem tudo, confirmem se as Escrituras de fato dizem aquilo que está sendo dito. Nós não somos juízes da palavra de Deus, pelo contrário, mas nós temos que julgar aquilo que é dito sobre a palavra de Deus, porque é o nome de Deus, é a palavra de Deus, é ela quem deve ser exposta, e exposta com clareza, para que o Espírito Santo aplique essa verdade aos corações e às necessidades daqueles que o temem e o buscam. Então, eu espero que Deus abençoe muito as nossas vidas nessas reflexões que faremos. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai amado, nós nos rendemos a Ti. Sabemos que tantas coisas são misteriosas, são incompreensíveis para nós, mas o que o Senhor já nos revelou a Teu respeito, a respeito da Tua palavra, aquilo que já temos conhecimento, que seja cada vez mais real, sensível
transformador das nossas vidas, para que vivamos para a glória do Teu nome, para que vivamos sem temor, principalmente nesses momentos que estamos passando agora, mas que não são as piores dores que iremos ou poderemos vir a enfrentar. Então, ó Deus, que nós tenhamos a paz, nós tenhamos a tranquilidade que só o Senhor, só o Teu Espírito Santo nos concede. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa aqueles que estão ouvindo, de modo que venham a Te conhecer, a conhecer Jesus Cristo de uma maneira especial, de uma maneira como Ele é, o Deus que se fez homem para salvar todo aquele que nele crê. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.